Hans Staden, o homem que quase virou banquete canibal. Acredita que as histórias mais bizarras da história aconteceram apenas na Europa medieval, com reis insanos e bruxas queimadas? Pois saiba que muito longe dali, em terras ainda pouco conhecidas pelos europeus, um homem quase se tornou parte de um ritual de canibalismo. Seu nome era Hans Staden, um soldado e aventureiro alemão do século XVI. O destino de um prisioneiro europeu. Capturado no Brasil por uma tribo tupinambá, ele não era visto como prisioneiro comum. Estava destinado a ser morto e devorado. A diferença entre contar sua história e virar banquete dependia apenas de um detalhe: escapar a tempo. O século XVI foi marcado pelas grandes navegações, pela corrida colonial e pela violência que acompanhava a expansão europeia. Portugueses, franceses e espanhóis disputavam não apenas territórios, mas também alianças com povos nativos. Nesse cenário de conflitos e interesses, Hans Staden, vindo da região de Hesse na Alemanha, acabou servindo em expedições no Brasil. Uma guinada radical. Viagem ao Brasil. Em uma dessas viagens, por volta de 1550, sua vida deu uma guinada radical. Captura. Ele foi capturado pelos tupinambás, povo conhecido por sua prática ritualística do canibalismo. Medo da morte. Para os europeus, aquilo parecia algo inimaginável. A ideia de ser devorado por outros humanos não era apenas uma sentença de morte, mas uma destruição completa de corpo e alma. Uma história de sobrevivência. Ao longo deste relato, você vai descobrir em detalhes como Hans Staden sobreviveu a meses de cativeiro entre os tupinambás, assistindo a cerimônias que envolviam a morte e o consumo ritual de inimigos. Vai entender como ele testemunhou um dos aspectos mais chocantes da cultura indígena da época, descrito por ele próprio em seus relatos publicados anos depois na Europa, e verá como sua história se transformou em um dos registros mais impressionantes sobre o choque entre o mundo europeu e o indígena no século XVI. Prepare-se! Este não é apenas mais um relato de viagem, mas de sobrevivência. As origens de Hans Staden. Hans Staden nasceu em Homberg, na região de Hesse, atual Alemanha, por volta de 1525. Filho de uma família simples, cresceu em uma Europa em transformação. Guerras religiosas, príncipes disputando territórios e a expansão marítima oferecendo a jovens aventureiros uma oportunidade única, a de cruzar oceanos e buscar fortunas em terras distantes. Ainda jovem, Staden se alistou como artilheiro, profissão que exigia coragem e técnica, pois a artilharia era uma das armas mais temidas e valorizadas do período. Em meados de 1547, ele embarcou em sua primeira viagem para o continente americano. O destino, o litoral brasileiro, já conhecido pelos portugueses desde 1500, mas ainda palco de disputas com outros europeus, principalmente os franceses. Alianças e rivalidades no Brasil colonial. Alianças francesas. Os franceses buscavam alianças com os tupinambás, inimigos dos tupiniquins e aliados dos portugueses. Ambiente tenso. Foi nesse ambiente tenso, cheio de rivalidades políticas e étnicas, que Hans Staden se viu inserido. São Vicente. Depois de servir por algum tempo na região de Pernambuco, Hans seguiu para São Vicente, uma das primeiras vilas coloniais portuguesas no Brasil. Ali, por volta de 1550, ocorreu o episódio que mudaria sua vida. Em uma expedição de reconhecimento, sua embarcação foi atacada por indígenas tupinambás. Ele e seus companheiros foram cercados e, após um confronto desigual, Staden acabou capturado. O significado do canibalismo ritual. Na visão dos tupinambás, prisioneiros de guerra não eram apenas inimigos, eram troféus vivos destinados a rituais de vingança. Aquele que era capturado se transformava em uma representação simbólica do inimigo coletivo. E por isso sua morte ritual e o consumo de sua carne tinham um significado profundo: fortalecer a comunidade, honrar os guerreiros e perpetuar a memória da luta. Para Hans Staden, entretanto, isso significava viver dia após dia sob a ameaça de ser morto e devorado em uma cerimônia que ele próprio testemunharia em outras ocasiões. E assim começava uma das histórias mais extraordinárias da época das grandes navegações, a luta de um homem europeu para sobreviver como prisioneiro de um povo que o via como futuro banquete. Choque cultural na aldeia Tupinambá. Após sua captura, Hans Staden foi levado para a aldeia dos Tupinambás, localizada na região do atual Rio de Janeiro. Ali começou a viver uma rotina marcada pelo medo constante e pela observação atenta dos costumes indígenas. O choque cultural foi imediato.
Ele, um europeu acostumado com a disciplina militar e a rígida religiosidade luterana de sua terra natal, se viu imerso em uma sociedade cuja lógica girava em torno da guerra, da honra e do ritual canibalístico. Os tupinambás tinham uma visão específica do destino dos prisioneiros. Eles não eram executados de imediato, pelo contrário, eram mantidos vivos por meses, às vezes anos, até que fosse decidido o momento ideal para o ritual de morte. A vida de um prisioneiro destinado ao sacrifício. Integração temporária. Durante esse período, o cativo era alimentado, vigiado e até mesmo integrado a certas tarefas do cotidiano da aldeia. Destino inevitável. Mas essa aparente normalidade escondia uma certeza cruel. O destino final seria inevitavelmente a execução em uma cerimônia pública. Testemunha do horror. Staden testemunhou de perto o que acontecia com outros prisioneiros antes dele. Ele descreveu em seus relatos que em certas ocasiões, o inimigo capturado era amarrado e submetido a uma festa que podia durar vários dias. As mulheres cantavam e dançavam, os guerreiros se pintavam e entoavam cantos de guerra. O ritual de morte e canibalismo. Quando chegava o momento, o prisioneiro era morto com golpes certeiros, geralmente na cabeça, para depois ter sua carne preparada e consumida coletivamente. Esse ato, segundo os tupinambás, não era visto como crueldade gratuita, mas como a incorporação da força do inimigo derrotado. O europeu presenciou essas cenas e sabia que a qualquer momento poderia ser o próximo. Em uma das passagens de seu livro, publicado anos mais tarde na Alemanha, Staden relata a execução de um cativo com frieza descritiva, sem adornos emocionais, mas de forma suficientemente clara para chocar os leitores europeus do século XVI. O abismo cultural. Choque sensorial. Ver um homem morto e transformado em alimento ritual não era apenas um choque sensorial, era também um abismo cultural quase impossível de compreender. Fragilidade constante. Para Hans Staden, cada ritual que presenciava era uma lembrança brutal de sua própria fragilidade. Sobrevivência diária. Ele estava vivo, mas em uma condição precária, dependendo de sua capacidade de negociar, convencer e talvez até de manipular seus captores para adiar a execução. O simples fato de assistir a uma morte ritualizada, sabendo que esse era seu destino traçado, tornava sua experiência um dos testemunhos mais perturbadores de toda a literatura sobre o Novo Mundo. O canibalismo nas Américas. O relato de Hans Staden sobre o ritual de canibalismo dos tupinambás não era um caso isolado dentro das práticas indígenas das Américas. Povos guerreiros em diferentes regiões viam a ingestão ritual da carne do inimigo não como um ato de barbárie gratuita, mas como uma forma simbólica de apropriar-se da força, coragem ou mesmo da essência vital do adversário derrotado. Entre os astecas, por exemplo, prisioneiros de guerra eram sacrificados em cerimônias religiosas, e em seguida, partes de sua carne eram consumidas em rituais comunitários. A prática, embora distinta em seus detalhes, tinha um sentido semelhante: transformar a derrota do inimigo em alimento espiritual para a comunidade. A visão europeia sobre o canibalismo. Na Europa do século XVI, entretanto, esse tipo de prática era interpretado de maneira radicalmente diferente. Para os leitores de Staden, as descrições causavam horror e repulsa, reforçando a imagem dos povos indígenas como selvagens e necessitados da civilização cristã. Esse choque cultural era explorado pelo próprio Staden, que sabia que seu relato, ao circular entre os leitores alemães, teria impacto profundo em uma sociedade que começava a se fascinar e a temer as narrativas vindas do Novo Mundo. Canibalismo. Perspectivas diferentes. Visão europeia. Vale lembrar que àquela altura o canibalismo não era um tema completamente desconhecido para os europeus. Havia histórias de fome extrema em cercos militares ou naufrágios, onde homens acabavam recorrendo ao ato desesperado de comer carne humana para sobreviver. Diferença abissal. No entanto, a diferença era abissal. Enquanto na Europa isso era visto como degradação e último recurso em situações de desespero, no Brasil a prática tinha caráter ritual, estruturado e até mesmo festivo. Staden ainda destaca que entre os tupinambás havia um código de honra ligado ao ato. Os prisioneiros sabiam qual seria seu destino e, em alguns casos, até participavam das celebrações, cantando sobre seus feitos em batalha e desafiando seus executores com bravatas. Duas visões de mundo. Para os europeus, esse detalhe era particularmente desconcertante, pois transformava a vítima em uma espécie de protagonista dentro de sua própria morte, algo impensável nos padrões de guerra europeus da época.
Essa comparação entre mundos evidencia o quanto o testemunho de Hans Staden extrapolava o simples relato de cativeiro. Ele se tornava uma ponte entre duas visões de mundo. De um lado, a europeia, moldada pelo cristianismo e pela condenação moral do canibalismo. Do outro, a indígena, que via no ato uma lógica de poder, espiritualidade e continuidade da guerra. À beira da morte. O drama de Staden. O ponto mais dramático do relato de Hans Staden acontece quando ele descreve os momentos em que sua execução parecia inevitável. Ele havia sido capturado em 1554 pelos Tupinambás, inimigos tradicionais dos portugueses e aliados dos franceses na costa do Brasil. Como prisioneiro europeu, Staden rapidamente compreendeu que era visto como potencial vítima de um ritual de canibalismo, prática reservada aos inimigos de guerra. O alemão narra que foi amarrado e mantido sob constante vigilância. Em diversas ocasiões, foi levado à praça da aldeia, onde os preparativos para sua morte eram encenados diante dele. As mulheres e crianças da tribo zombavam de sua condição, dançando e cantando canções que anunciavam o destino de quem seria morto e comido. O espetáculo da morte. Teatralidade ritual. Essa teatralidade era parte essencial do ritual. A morte do inimigo não era apenas um ato de violência, mas um espetáculo coletivo carregado de simbolismo. Testemunha das execuções. Staden descreve que em certas noites era obrigado a assistir às execuções de outros prisioneiros. Homens de tribos inimigas eram mortos com golpes cerimoniais. Depois tinham a carne preparada para ser distribuída entre os membros da comunidade. Consciência do destino. O alemão observava tudo, ciente de que o mesmo poderia acontecer com ele a qualquer momento. Entre a vida e a morte. Sua posição, entretanto, era singular. Por ser estrangeiro, despertava tanto curiosidade quanto desconfiança. Em um dos episódios mais tensos, Staden relata que chegou a ser levado ao centro da aldeia, onde acreditava que seria morto. O fogo já estava preparado e ele descreve ter ouvido mulheres afiando os dentes, um costume associado ao consumo ritual da carne. O momento era acompanhado por cantos e danças que celebravam a vitória do grupo. Contudo, por razões que envolviam tanto sua própria astúcia quanto circunstâncias políticas da época, a execução foi adiada. Staden conseguiu convencer seus captores de que era útil vivo, pois poderia servir de intermediário com os europeus ou trazer vantagens espirituais, já que se apresentava como cristão protegido por um grande Deus. O jogo da sobrevivência. Meses sob a sombra da morte. Esse jogo de sobrevivência se repetiu inúmeras vezes. Staden passou meses vivendo sob a sombra da morte, assistindo execuções, ouvindo as ameaças e percebendo como sua vida dependia de pequenas negociações e da constante habilidade de se manter indispensável. Tensão psicológica. O clímax de sua experiência não é apenas o risco físico, mas a tensão psicológica, viver diariamente a certeza de que poderia a qualquer instante ser transformado em banquete. Relato impactante. O relato que ele registraria anos depois em sua obra Varaftige História, História Verdadeira, tinha o poder de transportar seus leitores para esse cenário quase cinematográfico. A imagem de um homem europeu cercado por guerreiros indígenas, prestes a ser sacrificado, mas escapando repetidamente por circunstâncias improváveis, parecia aos olhos dos leitores uma narrativa tão aterradora quanto fascinante. O legado de Hans Staden. A sobrevivência de Hans Staden teve repercussões muito além de sua experiência pessoal. Quando conseguiu escapar e retornar à Europa, publicou em 1557 em Marburgo sua obra Varaftige História. O livro reunia não apenas seu testemunho sobre o cativeiro entre os Tupinambás, mas também descrições detalhadas da geografia, fauna, flora e sobretudo dos costumes indígenas. Para os leitores europeus do século XVI, sua narrativa foi um verdadeiro choque cultural. A confirmação da prática do canibalismo entre os Tupinambás, descrita com detalhes minuciosos, reforçou o imaginário europeu de que o Novo Mundo era um território selvagem e perigoso, habitado por povos considerados bárbaros. A obra de Staden circulou amplamente, foi traduzida em várias línguas e se tornou uma das fontes mais influentes sobre o Brasil quinhentista. O impacto, porém, não se limitou à Europa. No contexto das rivalidades coloniais, o relato de Staden serviu como propaganda. A história de Hans Staden é um dos relatos mais emblemáticos do choque entre europeus e povos indígenas na era das grandes navegações. Preso, ameaçado e prestes a ser devorado, ele testemunhou práticas que,
para os europeus de sua época pareciam a prova definitiva da selvageria do Novo Mundo. No entanto, mais do que um episódio de sobrevivência individual, sua experiência revelou as tensões, alianças e brutalidades que marcaram os primeiros séculos da colonização das Américas.